Hay un tipo de silencio que no nace de la falta de sonido, nace del alma, del vacío que se forma cuando no sabemos si alguien que amamos todavía está aquí o ya se fue. Es el silencio que habita en las salas de hospital, en las habitaciones donde solo se oye el ritmo de una máquina, el susurro de una respiración asistida. Es un silencio que pesa más que 1000 palabras. Y a veces ese silencio también vive dentro de nosotros, en lo más profundo, en esa parte del ser que teme desaparecer, que se pregunta si la conciencia se apaga con el cuerpo, si lo que somos se diluye cuando ya no abrimos los ojos. Yo sé, essa duda asusta, porque ninguém quer ser esquecido por dentro, ninguém quer desaparecer sem deixar vestígios. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que se um dia você entrasse em coma, sua alma também adormeceria e tudo se apagaria. Mas e se não for assim? E se o silêncio do corpo for, na verdade, o começo de uma escuta mais profunda? E se o coma for apenas uma cortina entre dois mundos? Allan Kardec, ao estudar os estados de inconsciência, nos revelou algo essencial. Mesmo quando o corpo silencia, o espírito continua vivendo, sentindo, aprendendo. E nas obras de André Luiz, como Nosso Lar, essa verdade ganha imagens, histórias, cenas que tocam a alma, espíritos que dormem por anos, mas despertam em outra realidade. Uma realidade mais sutil, mais verdadeira. Uma realidade onde as palavras não importam tanto quanto as vibrações do coração. E foi nesse ponto silencioso, entre dois mundos, que certa vez Chico Xavier também esteve. Durante um episódio de saúde delicada, Chico entrou em um estado que muitos chamaram de coma. O corpo imóvel, o olhar distante. Nenhuma resposta clara, mas e a alma? O que viveu ali? O que sentiu do outro lado do silêncio? Nunca saberemos por completo. Mas os sinais... os sinais ele deixou, porque Chico era assim. Mesmo quando não falava, ensinava. Emmanuel, seu guia espiritual, certa vez disse: "Quando o corpo cala, o espírito pode finalmente gritar." Essa frase ressoa como um eco dentro da alma, porque talvez naquele silêncio profundo, Chico tenha reencontrado seu mentor, não em palavras, mas em vibrações, em luz, em entendimento espiritual e, quem sabe, em missão renovada. Pense comigo, quando você dorme profundamente, seus sonhos continuam. Às vezes, são tão reais que você acorda com o coração acelerado, com o peito apertado, com lágrimas nos olhos. E se o coma for algo semelhante? Um estado onde o espírito se desliga das amarras físicas, mas permanece vivo em outra dimensão? Na doutrina espírita, aprendemos que o coma não é o fim da atividade espiritual. Pelo contrário, pode ser o início de uma das jornadas mais importantes da alma. Há relatos, como no livro Voltei, psicografado por Chico, de espíritos que mesmo antes de morrerem fisicamente, já estavam vivendo experiências no plano espiritual, desdobramentos, encontros, lições. E tudo isso enquanto o corpo ainda respirava aqui, na Terra. É como se a alma se adiantasse, como se ela recebesse uma espécie de preparação, uma introdução à vida verdadeira. E isso nos faz pensar: quantos estão agora em coma, aparentemente inertes, mas sendo cuidados, orientados, acolhidos do outro lado? A neurociência nos mostra que em estados de coma, o cérebro desacelera, as ondas mentais mudam, as conexões diminuem, mas a espiritualidade vai além. Ela nos diz que, nesse mesmo instante em que o cérebro silencia, o espírito pode despertar, pode atravessar portais invisíveis, pode visitar lugares de cura, de avaliação, de reencontro. Talvez nesse momento em que o corpo de Chico parecia não responder, ele estivesse mais desperto do que nunca, em outra realidade, mais sutil, mais silenciosa, mais verdadeira. E é nesse silêncio profundo que acontece algo que poucos compreendem: a revisão da própria vida. Muitos espíritos, ao entrarem em estados de inconsciência prolongada, relatam o que chamam de autoavaliação vibratória. Não são julgados. Não há tribunais com vozes de acusação. Há apenas reflexos, sentimentos, memórias, intenções. Como se a alma assistisse em silêncio ao filme da própria existência, mas sentindo tudo, sentindo o que causou, o que deixou de fazer, o que amou, o que ignorou. André Luiz descreve esse processo como o Tribunal del Corazón, um lugar onde ninguém aponta o dedo, mas onde a verdade vibra. Vibra na pele do espírito, vibra nas lembranças não ditas, vibra nas escolhas, vibra na essência. E talvez tenha sido isso que Chico viveu: um mergulho profundo em sua própria trajetória, um retorno ao núcleo de sua missão, ao lugar onde só a essência fala, onde os títulos, os papéis, as máscaras se desfazem e sobra apenas a alma, nua diante da própria luz. Durante esse tempo de coma,
Relatos emocionais indicam que Chico ouvia preces. Sim, ele as ouvia, não com os ouvidos, mas com a alma. Ele sentia as vibrações sinceras de milhares de corações que oravam por ele. Preces simples, sem palavras difíceis, preces feitas em silêncio, de joelhos no chão de uma cozinha, com o coração nas mãos. E ele dizia tempos depois que essas preces sustentaram sua vontade de voltar. Porque sim, Chico quis voltar. Ele podia ter partido. Seu corpo estava frágil, seu tempo parecia ter se esgotado, mas havia algo dentro dele, uma chama, uma missão inacabada, um compromisso com aqueles que ainda sofriam. Ele sabia, ainda havia corações esperando consolo, ainda havia dores pedindo palavras de paz. Ainda havia mães chorando por filhos, filhos orando por mães. E ele não podia partir assim. Esse impulso de voltar não foi medo da morte, foi amor. Amor pelos que ainda choravam, amor pelos que ainda não entenderam que a vida continua, amor pelos que precisam de um fio de fé para seguir em frente. Nesse ponto da jornada, os relatos espirituais nos mostram a presença de enfermeiros do além, seres de luz especializados em acolher almas que estão entre dois mundos. Eles não falam alto, não impõem doutrinas, eles tocam com suavidade, sussurram com carinho, criam ambientes de cura, salas vibracionais, espaços onde o espírito pode descansar, refletir, renovar-se. Dizem que Chico foi acolhido assim, que Emmanuel estava lá. E outros também. Espíritos que o amavam, que compreendiam sua missão, que respeitavam seu livre-arbítrio e que com amor o prepararam para voltar, não com pressa, mas com consciência, com serenidade, com uma paz ainda mais firme no olhar. E quando Chico voltou, algo havia mudado. Não se tratava de um milagre espetacular. Não havia discursos, não houve declarações grandiosas, mas quem conviveu com ele percebeu. Seu silêncio estava mais profundo, seus olhos mais doces, seus gestos mais lentos. Era como se ele carregasse dentro de si um segredo que não podia ser dito, mas que podia ser sentido. Ele falava menos, mas seu silêncio dizia muito. Dizia que ele havia estado lá, que ele havia visto, que ele havia compreendido algo que não cabe em palavras. E talvez por isso, a partir daquele momento, Chico passou a ouvir com ainda mais compaixão, a abraçar com ainda mais ternura, a sorrir com ainda mais leveza. Porque é isso que acontece com uma alma que atravessa o silêncio entre dois mundos e volta. Ela muda. Muda o jeito de olhar, muda o jeito de sentir, muda até o jeito de ficar em silêncio. Porque agora, esse silêncio tem memória, tem profundidade, tem amor, e tudo isso sem precisar contar o que viveu, porque Chico não contou, mas deixou registrado, no olhar, nos gestos, na paz que transmitia, como quem sabe que a verdadeira revelação espiritual não se grita, se vive. Na próxima parte, continuaremos essa jornada espiritual revelando os símbolos, os dilemas e as lições silenciosas que Chico nos deixou, não com palavras, mas com presença, porque às vezes o verdadeiro ensinamento é aquele que toca o coração sem precisar explicar. Em los dias que seguiram ao despertar de Chico, muitos notaram algo diferente, mas poucos souberam dizer o que. Era como se ele tivesse voltado, com os pés na terra e os olhos ainda voltados para o céu, como se algo dentro dele continuasse escutando o além, como se o silêncio que viveu em coma tivesse deixado um eco permanente em sua alma, e talvez tenha deixado mesmo, porque há experiências que não se explicam, só se sentem, só se carregam no jeito de respirar, de olhar, de permanecer presente. Chico nunca descreveu com detalhes o que viu, não fez palestras sobre o que viveu, não transformou aquela travessia em doutrina, mas deixou sinais, sinais de alguém que tocou o invisível e voltou diferente. Alguns médiuns que conviveram com ele relataram, anos depois, que Chico falava por metáforas. Às vezes dizia, vi um jardim e havia uma ponte, mas não atravessei. Outras vezes, apenas sorria e dizia, o amor verdadeiro também sabe esperar. Como se dissesse, sem dizer, que havia estado perto da partida, mas que algo maior o havia chamado de volta. E esse algo maior era a missão que ele sempre viveu com humildade, mas que naquele momento ganhou uma profundidade ainda mais espiritualizada. Porque, segundo Emmanuel, o coma de Chico não foi apenas uma pausa, foi um reencontro, um reequilíbrio, um lembrete do porquê ele havia vindo. Esse retorno à missão não foi fácil. Muitos que passam por experiências semelhantes
relata um tipo de dor espiritual, a dor de não poder ficar onde sentiram paz, por saberem que ainda há dor aqui. É o conflito do espírito que se sente dividido entre dois planos, entre o descanso merecido e o amor que ainda precisa servir. E Chico escolheu servir, escolheu voltar, não por obrigação, mas por compaixão. E foi essa compaixão que moldou cada gesto seu depois. Um silêncio mais contemplativo, um tempo mais longo antes de responder, um olhar mais profundo, que parecia enxergar além das palavras, como se por dentro ele carregasse imagens simbólicas, visões do além que o guiavam em silêncio. Porque, segundo os relatos espirituais, o espírito em coma pode, sim, receber imagens, símbolos, metáforas, rios que separam mundos, pontes que ligam dimensões, salas de cura, vozerios suaves que sussurram verdades. Jung chamaria isso de inconsciente espiritual. André Luiz chamaria de revelações morais. E Chico talvez chamasse de mensagens do alto. Esses símbolos não são decorações da mente, são mensagens codificadas, convites à transformação. Cada imagem recebida carrega um ensinamento, um lembrete, uma verdade moral e, mesmo sem descrevê-las, Chico passou a vivê-las, a incorporá-las no cotidiano, em cada palavra psicografada, em cada conselho dado com doçura, em cada momento de escuta silenciosa. Há algo muito delicado nisso. Quando a alma compreende algo que o corpo não consegue traduzir, ela se comunica por presença, por ressonância, e é por isso que muitos diziam sentir paz só de estar perto de Chico, porque a alma dele vibrava diferente, vibrava com a sabedoria de quem já havia atravessado um portal. Mas não pense que essa travessia foi leve. Não, houve dor, houve conflito, houve saudade, porque o espírito também sente saudade da paz que encontrou. E a vontade de ficar no plano espiritual pode ser forte, muito forte. Mas Chico escolheu o caminho da renúncia amorosa. Voltou por nós, pelos que ainda não compreendem, pelos que ainda não sentem, pelos que ainda choram. E nesse retorno foi sustentado por preces, muitas preces, de gente que nem sabia que suas palavras estavam chegando até ele, mas chegavam, porque a oração sincera rompe o véu, atravessa dimensões, alcança a alma onde ela estiver. E aqui, talvez esteja o ponto mais importante para quem tem um ente querido em coma. Ele te ouve, não com os ouvidos, mas com o espírito. Ele sente. Ele percebe, ele reconhece. Talvez não consiga responder, talvez seus olhos estejam fechados, mas o espírito está acordado, está presente. Por isso, ore com amor, com intenção, com calma. Diga o que precisa dizer, não com desespero, mas com verdade, com ternura, porque cada palavra, quando vem do coração, se transforma em vibração. E a vibração é linguagem da alma. Evite cobranças, evite lamentos, evite desesperança. O espírito sente tudo isso e se entristece e se enfraquece. Em vez disso, envie luz, envie gratidão, envie perdão, envie aquilo que você gostaria de receber se estivesse do outro lado. Porque esse é o segredo da conexão real. Vibrar com amor, amar com desapego, acompanhar sem exigir, estar junto, mesmo sem tocar. Chico voltou com esse ensinamento no olhar, e muitos que conviveram com ele sentiram isso. A presença de uma fé silenciosa, de uma paz que não precisava ser explicada, de uma aceitação que não era resignação vazia, mas sabedoria da alma. E talvez essa seja a maior lição que ele nos deixou sobre o coma. Não é um fim, é um portal. Um entre-lugar, um espaço onde o espírito vive o que o corpo ainda não pode acompanhar. Um espaço onde o amor continua, onde a oração chega, onde a missão pode ser lembrada e onde, às vezes, o retorno acontece. Mas mesmo quando não acontece, mesmo quando o coma termina em partida, ainda assim, não é fim, porque o espírito já foi preparado, já foi acolhido, já foi orientado e o amor continua. Continua nos gestos, nas lembranças, nos sonhos, na fé que não se perde. E é por isso que, mesmo em silêncio, Chico continuava servindo, porque o verdadeiro serviço espiritual não depende da fala, depende da vibração, da entrega, da presença. E talvez você que me escuta agora esteja passando por um desses momentos. Talvez alguém que você ama esteja em coma, ou talvez você esteja com medo de que esse dia chegue, medo do fim, medo da perda, medo da ausência irreparável. Mas eu quero te dizer, com toda a ternura que meu coração pode oferecer, o coma não é fim, é transição, é caminho, é aprendizado e, acima de tudo, é oportunidade de amor. Você ainda pode se conectar, ainda pode falar, ainda pode orar, ainda pode tocar a alma de quem ama, mesmo que não possa tocar seu corpo, porque a alma sempre escuta, e mesmo que pareça
pareça que tudo está em silêncio, saiba, há ecos invisíveis acontecendo, há encontros acontecendo, há luzes se acendendo em salas que os olhos não podem ver. Como dizia Chico, quando a vela se apaga aqui, acende-se em outra sala da alma. E talvez, meu amigo, minha amiga, talvez essa seja a hora de acender a sua vela interior, a vela da fé, da conexão, da entrega. Porque o amor não se apaga. Agora eu te convido a respirar fundo, a fechar os olhos, se quiser, a pensar naquela pessoa que você ama e que está distante, em coma, ou já partiu. Sinta, chame com ternura, envie luz, envie presença, envie sua alma em forma de oração. E se isso tocou seu coração, se algo dentro de você se reconheceu nesta mensagem, então talvez, só talvez, essa seja a resposta que sua alma estava pedindo em silêncio, porque às vezes é no silêncio que o amor mais profundo se revela. E se o verdadeiro adeus fosse apenas uma maneira diferente de dizer até logo, hoje, só por hoje, deixe sua alma descansar na fé. E se esta mensagem falou com sua alma, inscreva-se. Aqui, ninguém está só. Aqui, somos uma comunidade onde o invisível também tem voz, onde o amor nunca termina, onde o silêncio também consola.